Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham tido uma boa semana. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o poder do nosso Deus. Você sabia que a Bíblia conta várias histórias que mostram como o nosso Deus é poderoso? Pois é. E uma delas que a gente vai contar hoje é a história de Naamã. Olha aqui, Naamã. Naamã, ele era um chefe. Ele era chefe do exército da Síria, que era um país muito poderoso naquela época. Ele tinha muitos empregados, muitos escravos e ele tinha muitas riquezas também, porque ele era muito influente. E o rei, todo mundo na cidade gostava muito de Naamã. Ele só tinha um probleminha. Ele tinha um problema de pele. Deixa eu aproximar mais aqui para vocês verem. Olha. Ele tinha um problema de pele que se chamava lepra. Naquela época, essa doença que ele tinha não tinha cura. E as pessoas que tinham essa doença, elas sofriam muito. Ele e a esposa ficaram muito tristes quando descobriram que ele estava com lepra. E aí ele continuou trabalhando, mas aquela doença não ficava melhor, sempre piorava. Um dia, a esposa de Naamã estava conversando com uma das suas escravas, uma das suas servas, que era uma menina que veio de Israel junto com algumas pessoas que estavam no cativeiro sírio. E essa menina foi justamente para a casa de Naamã. Foi ser escrava lá na casa de Naamã. Quando ela viu a doença que o seu senhor tinha, ela falou para sua senhora, para a esposa de Naamã. Lá em Israel tem um profeta que pode ajudar o meu senhor, que pode ajudar Naamã. E aí, a esposa de Naamã foi e falou para ele o que a menina tinha dito para ela. Aí ele ficou muito animado e foi direto no rei, pedindo para que ele fosse curado. Quando o rei ouviu isso, ele ficou muito nervoso, porque ele não sabia como curar Naamã. E aí entra o profeta Eliseu. Lembra que eu falei na aula passada o que é um profeta? Pois bem, Eliseu, ele era um profeta de Deus. E quando ele ficou sabendo que o rei estava muito nervoso pelo que Naamã tinha ido falar com ele, ele falou assim: não se preocupe, manda ele até mim que o Senhor vai curá-lo. E assim o rei fez, falou com Naamã e pediu para que ele fosse até o profeta. Quando ele chegou lá, o profeta Eliseu não foi nem lá atender ele. Já falou para um servo dele, disse: olha, diga para ele que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou muito chateado e disse: não tem condições. Eu venho aqui, eu saio da minha terra para vir aqui em Israel e esse profeta não vem nem me atender. Não, eu vou embora. Por acaso lá na Síria não tem rios muito mais limpos e muito melhores para mergulhar do que esse rio sujo aqui do Jordão? Não, eu vou para minha casa. E aí um dos servos falou o seguinte: Senhor, se o profeta tivesse pedido para o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Ele faria. Então, por que o senhor não mergulha no rio, como ele falou? Se assim o senhor vai ficar curado. Aí ele pensou e disse: tá certo, então eu vou. Quando Naamã chegou lá no rio, ele chegou assim, olha, todo ferido. E foi andando até o rio. Quando ele chegou no rio, ele foi lá dar os mergulhos que o profeta tinha mandado ele dar, né? Vamos contar? 1, 2, 3. Ué, mas não aconteceu nada com ele. Mas o profeta mandou ele dar quantos mergulhos, gente? Isso aí, 7 mergulhos. Então vamos lá. 4, 5, 6 e... nada! Acho que esse profeta se confundiu, hein? E aí ele foi lá, deu o último mergulho. 7. E... olha só! Naamã saiu limpinho. Saiu limpinho lá do rio. Deus curou ele de toda a sua lepra, porque Deus é poderoso. Quando Naamã viu isso, ele disse: olha, não tem Deus mais poderoso do que o Deus de Israel.
Ele ainda foi lá na casa de Eliseu tentar entregar os presentes que ele tinha levado, mas Eliseu não quis. A escrava de Naamã, ela foi usada por Deus para falar de uma cura que estava disponível no Deus poderoso de Israel. E os missionários também. Eles saem da sua cidade e vão para outros lugares falar do poder do nosso Deus. E você? Você fala do poder de Deus para as outras pessoas também? Até a próxima. Tchau! A gente já descreveu como vai ser a questão anteriormente. Agora a gente vai especificar os materiais que vão ser necessários para executar essa atividade, tá bom? Então, primeiro para os pais ou responsáveis por essa criança, nós vamos falar os materiais para vocês. Vocês vão precisar de uma folha de papel ofício, pode ser branca ou outra cor, pode ser também uma cartolina ou uma folha de caderno, que você tiver de material disponível em casa. Uma borracha, um lápis e uma régua. Para que vocês vão precisar disso? Vocês vão primeiro construir o caça-palavra para as crianças. Para elas poderem encontrar as palavras, vocês vão desenhar os quadrados, vão colocar as palavras dentro e depois vão embaralhar essas palavras com outras letras que vocês vão colocar ao redor. Então, o caça-palavra vai ficar dessa forma. Prontinho. O caça-palavra vai ficar dessa forma, com os quadrados, certo? Que eu fiz na largura da régua, tanto na horizontal quanto na vertical. Mas você pode perceber que para essa folha esses quadrados estão muito grandes. O que você pode fazer como solução para que caiba todas as palavras é dividir esses quadrados maiores ao meio, tanto na vertical quanto na horizontal, para que eles fiquem menores, certo? Então, mas a princípio, para dar o exemplo para vocês como fazer, eu vou deixar desse tamanho. E eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Tenho aqui duas palavras que eu vou colocar para vocês entenderem como vocês vão fazer. Vocês vão primeiro colocar as palavras. Eu vou colocar aqui a palavra cura, que tá lá na nossa atividade. Cura. Viu? Eu coloquei a palavra cura no sentido vertical. De cima para baixo. E eu vou colocar a palavra lepra. Então, eu posso fazer com que as palavras, elas cruzem outras palavras. Eu vou dar o exemplo da lepra. Vou começar aqui, ó. L-E-P. Eu aproveitei o R de cura e vou botar o A aqui. Então, cura e lepra. Lepra eu fiz no sentido horizontal e cura eu fiz no sentido vertical. Eu também posso brincar um pouco com esse caça-palavra, colocando palavras no sentido diagonal. Desse jeito assim. Eu posso colocar tanto elas no sentido correto, que é o jeito que você vai ler, cura, lepra, ou eu posso colocar no sentido contrário. Eu poderia usar essa palavra lepra e colocar o contrário, como a cura também. Então, isso você que vai decidir e você que sabe o nível que a sua criança consegue aprender. Vale salientar que isso aqui são para crianças que já sabem ler e escrever, certo? Porque elas vão precisar saber ler para procurar as palavras. Sempre esteja do lado delas para ajudar, caso elas tenham alguma dificuldade ou não entendam como a atividade deve ser feita. Tá, isso aqui são os recursos que os pais vão precisar para fazer a atividade e quando estiver pronto, o recurso que a criança vai usar é o caça-palavra pronto. Mas a criança, ela vai precisar dos seguintes materiais. Canetinhas coloridas. Você pode dar várias cores para elas. Pode dar o lápis que você utilizou. Você pode dar outras canetas, caneta estereográfica mesmo, azul ou outra cor. Você que decide. O legal de ser colorido é porque você vai pedir para ela circular as palavras que ela encontrou. E depois vai ficar bem legal de ver todas as palavras encontradas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, é só falar com a gente.